Atenção, atenção, Cereto News chegando para falar do faturamento do Corinthians. O Corinthians faturou 800 milhões de reais e a dívida diminuiu, a dívida caiu. É isso aí, parabéns ao presidente do William Monteiro Alves. Rafael Ramos foi absolvido da acusação de racismo. E o Corinthians tem data limite para se livrar de Luan. A data limite está estendida, aumentou para o dia 20 de abril. Até o dia 20 de abril, o Corinthians tem que arrumar um time para tentar negociar o Luan, ou então vai morrer com abacaxi, vai morrer com o mico nas mãos. É o Cereto News chegando agora com todo o noticiário do Corinthians completo para você. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto, faça a sua inscrição no canal do Cereto, inscreva-se! É de graça, você não paga nada. Apenas um clique para você se inscrever, apenas um clique é de graça, apenas um clique também para você ativar o sininho para receber todas as notificações das lives, dos vídeos, e deixe o seu comentário é muito importante para nós, deixe o seu like, é importantíssimo que você deixe o seu like para compartilhar mais a live, para compartilhar mais os vídeos, para dar o seu joinha, a sua aprovação. Tá gostando do trabalho? Tá gostando do canal do Cereto? Então, eu fico à sua disposição. Em nome de Aposta Ganha, a Aposta Ganha vai começar a Taça Libertadores da América e você vai poder apostar nos jogos aqui do Corinthians no Aposta Ganha. E na primeira aposta que eu vou deixar nos comentários fixados e também no link na descrição do vídeo, você pode ganhar R$5. R$5 na sua primeira aposta. Aposte você também, aposte no Aposta Ganha. É o seguinte, o faturamento do Corinthians foi de aproximadamente 800 milhões de reais, isso do William Monteiro Alves já tinha falado na última entrevista coletiva, um faturamento recorde de quase 800 milhões de reais. Restava saber qual era o valor da dívida. O Corinthians ainda não anunciou isso oficialmente, mas a informação foi divulgada pelo jornalista Samir Carvalho de que a dívida do Corinthians é de 910 milhões de reais. Ou seja, caiu a dívida do Corinthians. O Corinthians diminuiu a dívida. Parabéns ao presidente do William Monteiro Alves. O do William que está junto com a KPMG e junto com a Falcone, principalmente com a KPMG, que é uma empresa de auditoria financeira, tentando fazer uma engenharia financeira para pagar a dívida do Corinthians. A dívida ainda é muito grande, né? Mas olha só, já caiu 39 milhões da dívida, porque a dívida começou em 2022 com 949 milhões. A dívida do início de 2022 era de 949 milhões. O Corinthians, agora a dívida está em 910 milhões. Os documentos todos, o balanço financeiro será apresentado no Conselho Fiscal e no Conselho Deliberativo do clube. Então o Corinthians conseguiu diminuir a dívida em 39 milhões. Teve um faturamento de 800 milhões de reais e um superávit de 15 milhões de reais, ou seja, o clube terminou no vermelho. O clube terminou a temporada, pelo menos até agora, o clube está no vermelho. É muito bom isso para o Corinthians. E dessa dívida de 910 milhões de reais, 550 milhões de reais é uma dívida de longo prazo. O que significa essa dívida de longo prazo? É uma dívida cujo pagamento o pagamento é em forma parcelada, são em parcelas, né? Nos próximos 15 anos. É claro que essa dívida do clube não está... Eu estou falando da dívida do clube, eu não estou falando da dívida da Arena. A dívida da Arena é outra coisa. A dívida da Arena que é de quase 600 milhões de reais. E o Duílio quer, junto com a KPMG, fazer uma
uma engenharia financeira para pagar as duas dívidas, para quitar as duas dívidas, a dívida do clube e a dívida da Arena, né? Que no final das contas é tudo dívida do clube. Como isso vai ser feito, eu não sei exatamente os detalhes. Lembrando que no que diz respeito à arena do clube, o Corinthians já tem o nome do estádio, né, os naming rights vendidos para a Neoquímica Arena por 400 milhões de reais. Faltam 200 milhões de reais para pagar a Caixa Econômica Federal e o Corinthians também negociou essa dívida e vai pagar só esse ano 70 milhões de reais. Portanto, uma boa notícia para o torcedor corintiano, a dívida do Corinthians caiu e o faturamento aumentou. Outra boa notícia para o torcedor corintiano é que o Rafael Ramos foi absolvido daquela acusação de suposto racismo. Lembra da confusão? Ele foi expulso contra o Internacional e acusado pelo Edenilson de injúrias raciais, acusações racistas, e ele acabou pelo STJD, um inquérito foi aberto na polícia, uma investigação, mas do ponto de vista esportivo, na justiça esportiva, no STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Rafael Ramos foi absolvido em todas as instâncias, foi absolvido totalmente e está liberado. Se ele foi absolvido fora de campo, dentro de campo, ele não está absolvido pela comissão técnica do Corinthians, porque ele está jogando muito mal. E não tem convencido a comissão técnica do Corinthians. É um lateral que foi contratado pelo Vitor Pereira, pelo ex-técnico, e que chegou no clube e não está nem jogando, porque o reserva hoje imediato do Fagner não é o Rafael Ramos. O reserva imediato do Fagner é o Duqueiroz, que jogou alguns jogos do Campeonato Paulista na lateral direita, porque o Rafael Ramos não está gerando a confiança necessária para que a comissão técnica coloque ele como lateral direito reserva. E nem o lateral esquerdo, o Bidu, né, o lateral esquerdo reserva. Hoje o Corinthians não tem laterais reservas, nem da direita e nem da esquerda. O Rafael Ramos não tem confiança, não tem a confiança da comissão técnica e o Bidu muito menos. Então a situação do Corinthians, o Corinthians deveria pensar em contratar laterais. Ao mesmo tempo que o Corinthians pensa em contratar reforços e a janela de contratações para o futebol brasileiro foi estendida pela CBF até o dia 20 de abril. Veja bem, essa é a janela para o futebol brasileiro. A janela para trazer jogadores de fora, para contratar jogadores de fora para dentro, ou da Europa para cá, por exemplo, essa janela continua até o dia 4 de abril. Mas a janela para que os clubes façam as contratações dentro do Brasil, ela está estendida até o dia 20 de abril. Isso significa o seguinte, que o Corinthians ganhou mais um tempo até o dia 20 de abril para ele se livrar do Luan, para ver se tem um time que aparece. Só que acontece o seguinte, não aparece nenhum time que quer o Luan. Aliás, apareceu o América, mas o Luan não quis ser negociado com o América. Também está ganhando 800 mil reais por mês no Come e Dorme. O Luan gostaria... Cadê o Luan? Cadê o Luan? Estamos falando do Luan. O Luan, exatamente, estamos falando dele. O Luan gostaria de voltar, de jogar com a equipe, com a camisa do Corinthians. Mas ninguém quer o Luan. A torcida do Corinthians não quer que o Luan retorne, a comissão técnica do Corinthians não quer que o Luan retorne e a direção do Corinthians não quer que o Luan retorne. Só o Luan gostaria de voltar a vestir a camisa do Corinthians. O Corinthians ainda vai tentar negociar o jogador. Fez uma proposta de rescisão de contrato amigável para o Luan, mas o jogador não aceitou essa proposta de rescisão amigável. Então, por enquanto, o Corinthians tem um abacaxi nas mãos. Na verdade, o Corinthians tem um mico nas mãos, um mico chamado Luan e que recebe 800 mil reais por mês. A dívida do Corinthians poderia estar bem menor não fossem essas contratações equivocadas do Corinthians. Luan, Júnior Moraes, sem contar Jonathan Cafu e todas as outras contratações equivocadas da história recente do Corinthians. Quanto dinheiro jogado fora, hein, Corinthians?
quanto dinheiro jogado fora. Faça sua inscrição aqui no canal do Cereto. Eu gostaria muito que você fizesse a inscrição aqui no canal do Cereto, é apenas um clique. Deixe o seu comentário, eu leio todos os comentários, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, é muito importante que você deixe o seu like. Tá chegando agora? Deixe o seu like. Senta a mão no like aí, rapaziada. Like sem moderação. Me segue nas redes sociais. Seja membro do clube de membros do canal do Cereto, seja sócio aqui do canal do Cereto. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.